Olá, turma, tudo bem com vocês? Bora aí para mais uma aula dessa semana, segunda aula. Hoje nós vamos ver pressão atmosférica e equação fundamental da hidrostática, tá? Bom, temos aqui uma representação da atmosfera terrestre. Ela mostra aqui para a gente a variação da temperatura e da pressão com a altura, tá? Então aqui a altitude, né? E aqui marca a temperatura e aqui a pressão. Então observe o seguinte, ó. Aqui na altitude zero, que é ao nível do mar, a temperatura está em torno de 18, próximo dos 20 graus, né? Aí vai subindo, aí quando você chega em 10 quilômetros, a temperatura está aproximadamente ali em menos 60 graus. Observa aqui, ó, tá? Isso é o que a gente chama de troposfera, e é onde estão as nuvens, é onde a altitude que os aviões voam, tá? Aí depois da troposfera vem aqui a estratosfera, né? Tá essa faixa aqui de 10 até quase 50 quilômetros, beleza? Observa aqui, ó, que a pressão ao nível do mar é 1000 milibar, que é uma unidade de medida aí, tá bom? Mais para frente a gente vai estudar ela também. Enfim, então o que você tem que saber aqui, ó. Quando estamos ao nível do mar, nós temos uma quantidade maior de pressão, tá? E vai subindo, a pressão vai reduzindo e a temperatura varia aí. Às vezes ela diminui e depois volta a subir, tá? Depende de onde você está. Observe o seguinte também, ó. É importante você saber que 75% da camada da massa de ar tá aqui, ó. Quando vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito. Se você acompanha futebol, vê que quando tem time brasileiro jogando na Libertadores, que os jogadores reclamam muito de ter que jogar na Bolívia, porque lá na Bolívia eles estão muito acima do nível do mar, então a pressão lá é menor, o ar é mais rarefeito. As pessoas que estão acostumadas a viver aqui no nível do mar sofrem bastante quando vai jogar lá. E assim, não é acima dos 10 quilômetros, tá, pessoal? É 3 quilômetros de altura, parece que até 4.000 metros, se eu não me engano, já tem cidade lá que tem jogo. Enfim, o que é importante você saber que vai subindo, o ar fica mais rarefeito, tem menos ar, então, tá? E a pressão também diminui. Ó, o ar tem peso, assim como qualquer coisa, né, que está próximo à superfície da Terra, a Terra atrai ele. Então, por isso que a maior parte do ar está próximo à superfície da Terra. O que acontece? A força gravitacional vai atraindo o ar. Como o ar é um fluido, ele vai amassando, né? Uma camada em cima da outra, o máximo que ele der conta, beleza? Aí você dá uma lida aí, beleza? Por isso, a camada atmosférica que envolve a Terra, atingindo uma altura de dezenas de quilômetros, exerce uma pressão sobre os objetos nela mergulhados. Essa pressão é denominada pressão atmosférica, que é isso aqui, tá? O peso do ar em cima dos corpos que estão mergulhados nele, exerce uma pressão, e o nome dessa pressão é pressão atmosférica. Torricelli fez uma experiência para medir o valor da pressão atmosférica. Ele pegou um tubo de 100 centímetros de mercúrio, tá? Você sabe que é mercúrio, aquele líquidozinho que ficava nos termômetros antigos. Aí o que ele fez? Mergulhou esse mercúrio dentro de uma vasilha de mercúrio, tá? Aqui, ó, ele encheu, aí tampou lá a extremidade, virou aqui dentro. Aqui não tem ar. O que tem aqui? Vácuo. Foi a coluna de mercúrio que desceu aqui, ó, tá? Ficou a uma altura de 76 centímetros. Aí o que ele concluiu? Olha só, o que está equilibrando, o que impediu o mercúrio de continuar descendo? A pressão atmosférica. O ar está pesando em cima desse recipiente aqui, empurrando o mercúrio de volta para o cilindro, tá? Então, aqui embaixo, nós temos pressão atmosférica e pressão do mercúrio. Então, ele concluiu o seguinte, ó, que o valor da pressão atmosférica ao nível do mar
equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura. Beleza? Então, ó, a mesma, já que está em equilíbrio, a pressão que está equilibrada aqui é a massa de ar que está fazendo essa pressão aqui equivale à pressão de uma coluna de mercúrio de 76 centímetros. Tá? Então, a pressão atmosférica ao nível do mar vale 76 centímetros de mercúrio. Isso aqui a gente chama de 1 atm, tá? A pressão ao nível do mar é uma atmosfera e vale 76 centímetros de mercúrio. Isso aqui é uma unidade de medida, tá? Assim como essa. A variação da pressão atmosférica com a altitude, olha só. Ao nível do mar, altitude 0, 76 centímetros. 500 metros de altura, 72 centímetros. 1000 metros de altura, 67 centímetros. Nós aqui no Distrito Federal estamos mais perto disso aqui, ó, tá? Então a pressão atmosférica que nós sentimos está mais ou menos aqui no 67, na verdade um pouquinho acima, né? Beleza? Vamos ver aqui um videozinho para vocês terem ideia da força da pressão atmosférica. Isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é um caminhão tanque, né? De transportar combustível, leite, sabe? Isso aqui é um ferro, aço bastante resistente, vocês sabem, né? O que eles fizeram? Eles colocaram água quente dentro desse tubo, água bastante quente, sabe? E aí fecharam ele, lacraram e agora estão jogando água para esfriar. O que acontece? Vocês sabem o que acontece na panela de pressão quando a gente está cozinhando? Você esquenta a água ferve e aumenta a pressão lá dentro da panela até o ar ficar fazendo aquele saindo o ar lá, né? A pressão lá dentro está muito grande. Então aconteceu a mesma coisa aqui. Colocou água quente, aumentou a pressão lá dentro do tubo e fechou, né? Então essa água estava lá. Aí agora eles estão jogando água fria. O que vai acontecer? Isso aqui vai esfriar, né? O vapor de água que está lá dentro, a temperatura de mais de 100 graus, vai baixar, vai condensar, vai voltar para o estado líquido, né? E a pressão lá dentro vai diminuir. Olha o que a pressão atmosférica faz com esse tanque. Tá lá, jogando água, tá? Deixei grande demais, né? Agora vai. Beleza? É muita força. E olha, se vocês der uma pesquisada aí no YouTube, pressão atmosférica esmaga caminhão, implosão de caminhão-tanque, vocês vão ver que tem acidente com isso, porque muitos caminhões-tanque transportam substâncias que emitem gás, e aí varia com a temperatura e a pressão lá dentro. Tem válvulas, né, para aliviar a pressão, e às vezes o motorista esquece de abrir a válvula para o ar sair, e aí o que acontece? Uma hora ele durante um período de maior temperatura esse gás se expande lá dentro e aí beleza, está uma determinada temperatura, tá uma determinada pressão lá dentro. À noite aquilo esfria e como a válvula estava fechada, não permitiu que
pressão fora do tanque e dentro do tanque fosse igual, aí esmaga o tanque. Beleza? Dá uma olhadinha aí que você vai ver. Tem uns acidentes incríveis com isso aí. Então vamos lá, para um exemplo agora. O aparelho que serve para medir a pressão de um gás é denominado manômetro. Um tipo de manômetro muito utilizado consiste em um tubo em forma de U, contendo mercúrio, como mostra a figura a seguir. Desejando-se medir a pressão de um gás em um reservatório, adapta-se a extremidade do ramo menor do tubo ao reservatório e observa-se o desnível do mercúrio nos dois ramos do manômetro. Na figura, qual é a pressão PG do gás no reservatório? Sabemos que a pressão atmosférica naquele local vale 68 centímetros de mercúrio. Então, vamos ver a figura. Aqui, ó. Pegou aqui o manômetro, acoplou uma parte dele no gás e a outra está lá, livre, né? Então, aqui ele tem uma coluna de mercúrio, ó, de 210 centímetros num ramo e no outro, e a pressão atmosférica, né? Já no outro ramo tem a pressão do gás, mais uma coluna de mercúrio de 30 centímetros. Então, atingiu o equilíbrio, ou seja, a pressão nesse ramo é igual à pressão nesse ramo aqui, ó. Nesse ramo aqui tem a pressão do gás, mais a pressão dos 30 centímetros de mercúrio. Nesse outro ramo tem a pressão atmosférica, mais a pressão de 210 centímetros de mercúrio, beleza? Então, como eu quero saber a pressão do gás, eu passei esses 30 centímetros que estava somando aqui para o outro lado, subtraindo, beleza? Então, nós temos que a pressão do gás é igual à pressão atmosférica, mais a pressão dos 210 centímetros, né? Menos a pressão dos 130. Então, olha só, isso sempre vai ser assim, tá? Você vai pegar esse cara, que o mercúrio desse lado, e subtrair do mercúrio desse outro lado aqui, beleza? Então, a diferença. Se você quiser botar a fórmula dessa forma aí, como vai ser? A pressão do gás é a pressão atmosférica mais a diferença. Coloca aqui entre parênteses, tá? Eu prefiro que você aprenda assim, que é mais intuitivo. Então, se está em equilíbrio, então o que está atuando desse lado é igual ao que está atuando desse outro lado aqui, beleza? Agora a gente substitui aqui, ó, a pressão atmosférica, ele deu para a gente lá o valor dela, 68 centímetros de mercúrio. Fazendo essa continha, a gente encontra que a pressão desse gás equivale a 248 centímetros de mercúrio. Veja que é uma pressão alta, porque ó, é quase 3 vezes o valor da pressão atmosférica, hein? A variação da pressão com a profundidade. Nós já vimos lá, ó, no começo da aula, que a pressão é maior quanto mais você mergulha na atmosfera terrestre, tá? Uma nave espacial, quando está voltando lá, um ônibus espacial, quando está voltando, ele vem mergulhando, e a pressão vai aumentando sobre os tripulantes, beleza? Isso vale também para os líquidos, já que os líquidos são fluidos, tá? Aqui mostra uma pessoa sentindo dor de ouvido quando ele vai mergulhando. A partir dos 3, 4 metros de profundidade, você já começa a sentir um desconforto. 5 metros de profundidade, se a pessoa não tem o hábito de mergulhar, já chegar a mergulhar de uma vez, é o suficiente para romper o tímpano, tá? Isso acontece porque a pressão vai aumentando conforme você vai mergulhando. E por que vai aumentando? Vai tendo mais massa de água em cima da pessoa, em cima do objeto, tá? Vamos calcular a pressão no interior de um fluido, tá? Aqui tem um recipiente com água. Nós separamos um cilindro imaginário aqui, ó, dessa água, perdão, desse líquido, seja ele qual for, desse fluido, beleza? Demos uma altura H para ele aqui, embaixo tem uma força atuando, e em cima do ponto 1 tem uma força atuando para baixo, que é a força que está lá em cima dele, né? Da massa de líquido que está em cima dele, e a força peso. Então, isso aqui está em equilíbrio. Botando, já que está em equilíbrio, ó, a força no ponto 2, tá? É igual à força no ponto 1, mais o peso dessa massa de água, desse líquido aqui, já que ela está em equilíbrio, né? Acontece que, lembra, pressão é força dividido pela área.
Deixando a força em evidência, a força é pressão vezes a área. Então, ó, a força 2 aqui eu vou substituir por pressão no ponto 2 vezes a área é igual a pressão no ponto 1 vezes a área, já que a área aqui é a mesma para os dois, mais o peso do objeto. Lembra que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Do objeto não, da massa de líquido. Então, agora substituir de novo. Ó, onde tinha peso, botei mg. Lembrando que a densidade densidade específica do líquido é a massa dividido pelo volume que ele utiliza, né? Então, massa aqui, ó, botei a massa em evidência. Massa é a densidade vezes o volume. Como que eu calculo o volume desse cilindro aqui? É a área da base vezes a altura. Então, ó, a massa é a densidade vezes a área vezes a altura. Onde tem essa massa aqui agora, eu vou botar isso, ó, tá? Então, nós temos aí, ó, a pressão 2 vezes a área, pressão 1 vezes a área, mais densidade vezes a área vezes Hg. Como a gente tem área aqui em todos os termos, a gente pode cortar essa área que ela não faz parte da conta. Ou seja, a pressão não depende da área. Por isso que quando o Torricelli fez a experiência dele lá com o tubo de vidro, ele não se preocupou em dizer para a gente qual era a bitola, o diâmetro daquele cilindro lá, beleza? Porque a pressão não depende da área, ó. Depende somente da profundidade, beleza? Então, essa aqui é a equação fundamental da hidrostática. Ela é muito importante para nossas continhas, tá? A pressão no fundo, em um determinado ponto, é igual à pressão em cima, mais a densidade do fluido vezes a altura vezes a gravidade. Aqui, ó, nós temos, isso aqui pode ser a representação de uma piscina, de um copo d'água, do oceano, de um rio, tá? Em cima desse fluido, desse líquido da água aí, tem a pressão atmosférica, tá? Beleza? Então, qual é a pressão aqui no fundo desse carro, tá? Vai ser a pressão atmosférica que está atuando em cima dele, mais ρGH, beleza? Densidade do líquido vezes a gravidade vezes essa profundidade que ele tem aí, tá bom? Como que fica o gráfico? Ó, o gráfico da pressão aí começa lá fora da água, na superfície da água ali, tem a pressão atmosférica, que vai depender de onde você está. Se está ao nível do mar, vale um atm, que é 76 centímetros de mercúrio. Se está mais para cima, esse cara vai ser menor do que um atm. Se por acaso você está numa parte mais profunda do que o nível do mar, em uma caverna, por exemplo, você vai ter uma pressão maior aqui. Beleza? Mas o gráfico é esse, enfim. Observa aqui o seguinte, ó, que não importa o formato do recipiente nem a quantidade de líquido que tem em cima. A pressão aqui é 1, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, que é igual à pressão no ponto 3. Por quê? Todos estão na mesma altura. Não importa o formato ou a quantidade de água, a quantidade do líquido. O que importa é a altura dele aqui, tá bom? Que pode ter 1 litro, que pode ter meio. O que importa é que essa quantidade aqui, que essa altura seja a mesma. Exemplo 2. Considere uma piscina de 10 metros de profundidade cheia de água. Dados. A densidade específica da água é 1 grama por centímetro cúbico e a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual é a pressão no fundo da piscina decorrente apenas do peso da água? Beleza? Primeira coisa, nós temos que ver o seguinte, ó, aqui a densidade está dada em centímetros cúbicos e a nossa profundidade em metros. Preciso converter. Vou converter esse cara aqui, ó, para quilograma por metro cúbico, já que quilo é a unidade de medida no SI e o metro é a unidade de medida no SI. Então, já fizemos isso aqui uma vez, ó, 1 grama é igual a 0,01 kg, que é 10 a menos 3 kg. 1 centímetro cúbico, eu já fiz essa conversão uma vez lá para vocês, dá 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, dividindo 10 a menos 3 por 10 a menos 6, a gente encontra aí que
a densidade específica da água é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, ou seja, cada metro cúbico de água tem 1000 quilos, beleza? A pressão atmosférica, a gente já viu que a pressão no fundo do recipiente, no caso da piscina, é a pressão atmosférica, mais a densidade absoluta vezes a altura vezes a gravidade. Ele falou para a gente considerar apenas a pressão graças à água. Então, esse cara aqui não vai entrar na nossa conta, é zero. E temos aí, 10 ao cubo, que é o nosso ρ, vezes 10, que é a altura da piscina, a profundidade, na verdade, né? E vezes 10, que é a gravidade. Isso aí dá, 10 a quinta Pascal. A pressão no fundo de uma piscina de 10 metros é 10 a quinta Pascal. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a quinta, hein? Letra B. Sabemos que a pressão atmosférica no local vale 76 centímetros de mercúrio, qual é a pressão total no fundo da piscina? Então, veja bem, 76 centímetros a gente já sabe que é a pressão ao nível do mar, beleza? Aqui, 76 centímetros de mercúrio. Consultando a tabela da aula passada, a gente vai encontrar aqui, que uma atmosfera, que é igual a 76 centímetros de mercúrio, em Pascal, vale 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, beleza? Então, agora a pressão total lá é a pressão atmosférica mais a pressão que nós encontramos. 1,01 vezes 10 a quinta mais 1 vezes 10 a quinta. Conserva aqui a potência de 10 e soma, dá 2,01 vezes 10 a quinta Pascal. Beleza? Semana 9, atividade 2. Hoje tem uma atividade um pouquinho maior, tá? São 4 exercícios para vocês resolverem. Isso aqui é um. Esse aqui é o segundo exercício. Essas figuras aqui são desse exercício aqui, tá? Vai ler isso aqui para resolver esses 3 aqui, tá? E mais esses 2 aqui. Esse aqui, é só isso aqui, só para colocar em ordem de a pressão atmosférica. Esse aqui, leia isso, tá? E pronto. Vai fazer a fotinha. Se puder fazer uma colagem aí, se puder não, vai ter que fazer uma colagem, porque não dá para vocês mandar muitos arquivos. Tem que ser um arquivo só lá, beleza? Tira as fotos da resolução e encaminha para mim, por gentileza. Amanhã tem mais uma aula. Valeu, boa tarde, boa noite, bom final de semana.